Sabe aquela questãozinha que parece, meu irmão, ser capetita, difícil para chuchu? Ah, essa aqui, filho. Mas você vai ver que a questão não tem nada de complicado. E um termozinho ali, cara, já mata a questão numa boaça. E pode ter certeza que muita gente deixou de fazer, muita gente acabou dando mole, né? Deixou para o final, porque não leu a questão. Então, assim, vamos lá. Esse papo de não ler enunciado, partir direto para as alternativas, cara, tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita confiança e depende muito do tipo de questão, beleza? Então tome cuidado, porque muita gente leva isso como uma máxima, meu irmão, e deixa uma questão extremamente fácil, como essa, de lado, e pô, depois acaba não tendo tempo, aquela coisa toda, a correria do Enem, o segundo dia, uma loucura, meu irmão, e você perde a oportunidade aí de matar uma questãozinha mole. Bom, contudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Ele vem falando o seguinte, ó, que o descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são, olha só, os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental dos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tenso ativo presente na composição de um determinado detergente não biodegradável. Então ele botou essa figurinha aqui, o tenso ativo não biodegradável. Ele quer saber qual modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável. E aí, galera, qual é o papo? Vamos lá. Antes de seguirmos aqui, cara, para quem está iniciando, né, na química orgânica, teve dificuldade com essa questão, foi o que eu falei. A única coisa que você tinha que saber aqui, ó, é essa classificação, o que ela é uma ramificada, ok? Para você ir no contraponto da ramificada, ok? E qual é a outra classificação para cadeia quanto à presença ou não de ramificada? Ramificada ou normal. Então vamos botar aqui todas as classificações. São 4 classificações que a gente trabalha. Ó. Lembra que você tem cadeia aberta, ok? A gente chama também aberta de acíclica, beleza? Ou fechada, ok? Que a gente pode chamar de cíclica, beleza? Um exemplo clássico aqui de aberto, em que os extremos da cadeia ficam sempre livres. Ok? A fechada, a gente ainda consegue subclassificar. Em que? A gente vai ter a fechada alicíclica, que é aquela cadeia fechada, ó, que você não tem o quê? O anel aromático. Porque quem tem anel aromático a gente vai chamar de fechada aromática, ok? A gente até poderia colocar polinucleada, não vou botar isso aqui não, mas a gente está falando, ó, desse composto. Lembra que a gente tem aqui, ó, 3, tá? Duplas intercaladas, e lembra que aqui tem um fenômeno de ressonância nessas ligações pi, que são ligações instáveis, e você tem a movimentação, né, dos elétrons. Não é à toa que a gente faz a representação desse cara de que maneira? Com uma bolinha aqui do lado, né, caracterizando o anel aromático. Beleza? Então, cara, essa é a primeira classificação que a gente tem que estar ligadaço. Beleza? E antes que eu sei que já tem gente que tal da mista. Cara, a cadeia mista é aquela cadeia, né, em que normalmente você tem uma parte aberta e uma outra fechada. Beleza? Tá aqui, ó, uma aberta, né? Cadeia aberta, cadeia fechada. Então, você diz que ela é mista. Beleza? Segundo papito aqui, ó, vamos botar aqui, ó, exatamente quem? Normal ou ramificada. Beleza? Ramificada. Pronto. Então, cadeia normal, cara, vai ser aquela cadeia em que você vai ter sempre uma sequência o quê? Linear de carbonos. Ó. Beleza? Ah, então, pode ser fechada e normal? Claro, sem problema. Normal, fechada. Beleza?
E ramificada? Para ser uma ramificação, você vai ter um carboninho ó, que não vai estar o quê? Nessa sequência linear. Ó. Se eu puxar para cá, repare que eu vou ter uma cadeia maior linear, ó, nesse sentido. E o que estiver fora, ok? Vai ser chamado de ramificação. Só que tome muito cuidado, porque tem umas pegadinhas, né? A vida e suas maldades, ó. Olha só, dupla O, aqui a gente chama essa cadeia de normal, porque só iremos considerar uma ramificação uma cadeia de carbono. Beleza? Então, cara, você pode ter ó, uma cadeia fechada, alicíclica, ó, né, com ramificação. Olha aqui, ó, o tolueno, que é o aromático, ó, ligado ao metil, então a gente chama de metilbenzeno, muito mais famoso, muito mais conhecido como tolueno, beleza? E aí a gente tem as cadeias que são saturadas, ok? Ou insaturadas, beleza? E o que é uma cadeia saturada? É aquela cadeia que só tem ligação simples entre os carbonos. E quando rolar uma dupla, não vai ser entre carbonos. Ó. Vamos pegar aqui um ácido carboxílico. Ó. O ácido carboxílico ele é uma cadeia saturada, porque a dupla está entre o carbono e o oxigênio. E no caso da cadeia insaturada, o que vai acontecer com a cadeia insaturada? A gente vai ter isso aqui, ó. Pode ser, ó, vamos pegar aqui um alceno, entre carbonos está a dupla. Se você pegar um alcino, ó, uma tripla, entre carbonos. Beleza? Então, essa dupla ou tripla tem que estar entre carbonos. Maravilhoso? E para fechar, você vai ter as cadeias que são homo ou heterogêneas. E o que vai ser uma cadeia heterogênea? Vai ser aquela cadeia que vai ter um átomo diferente do carbono e do hidrogênio, como o oxigênio, o nitrogênio, o próprio fósforo, o enxofre. Só que essa galera tem que estar o quê? Entre carbonos. Beleza? Tem que estar entre carbonos. O que isso quer dizer, Vitão? Se você tiver aqui, ó, por exemplo, né, só carbono e hidrogênio, essa cadeia obviamente vai ser homogênea. Agora, se você tiver aqui, ó, vamos pegar uma função que eu não botei ainda, ó, um aldeído, ó, tem um oxigênio, mas o oxigênio não está entre carbonos. Então tem funções que obrigatoriamente são heterogêneas, ó, como o éter. Olha o oxigênio aqui, ó, entre carbonos. E aí sim você disse que ela é heterogênea. Maravilhoso, cara. Então a gente fez uma revisão aqui das classificações, lembrando que, cara, é importantíssima a repetição, cara. Eu trabalho muito com a repetição. A gente vê 1, 2, 3. Meu irmão, sempre trabalhando o máximo possível a repetição para você chegar lá no final da prova e estar com isso tudo fresco na cabeça. Beleza? Então, gente, qual modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável? Se ele diz que esses micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, aí ele bota aqui, retirar a parte polar da molécula. Em momento algum, ele se referiu aos micro-organismos, né, conseguirem degradar algo que é polar ou apolar. Em momento algum. Eliminar as insaturações do anel aromático. Se ele tivesse falado que eles degradam as cadeias que são saturadas, aí beleza, mas não foi o caso. Show? Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro, em momento algum ele entrou nessa questão, assim como ele botou aqui na D, ó, alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico, não falou. Então, galera, ficou letra E, ó, modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. Então, assim, as alternativas acabaram ajudando muito, ficou fácil. De um assunto que poderia sim, e já veio inclusive no Enem, de maneira mais complicada, mas aqui ficou muito molinho. Beleza? Então, letra E de animal. Inglês é o meu forte, espero que tenham curtido, um forte abraço.